capítulo 24, terminando a leitura de hoje e terminando essa história aí de Balaque e Balaão, o tempo todinho Balaão tentando convencer Balaque convencendo Balaão de que deveria ele amaldiçoar o Israel. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, aos olhos do Senhor era correto abençoar em vez de amaldiçoar Israel, não foi esta vez como de antes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Então, uma coisa que eu queria abrir um parênteses aqui, tá? Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver sempre falando que o Espírito do Senhor vinha sobre um indivíduo, sempre sobre, em cima, o sobre em cima. E, ou seja, o Espírito do Senhor, ele vinha em algumas pessoas, amando de Deus, a escolha de Deus, para fazer um propósito, para realizar algum propósito de Deus. E com a vinda de Jesus Cristo, com o Novo Testamento aí falando que com a morte e a ressurreição de Cristo, ele deixaria um Consolador, o Espírito Santo, que habitaria em nós. Então, se antes a manifestação de Deus era sobre alguns indivíduos, hoje todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe uma essência de Deus dentro de si, ou seja, habitando dentro de você, não mais sobre, e não mais para poucos, um profeta, um rei, não. A partir do momento que aceitamos Jesus Cristo, nós temos essa essência de Deus, esse elemento da Trindade dentro de nós. Versículo 3. E alçou a sua parábola e disse fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, ou seja, dizendo dele, né? Fala aquele que viu o Deus Todo-Poderoso caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas as tuas moradas, Israel. Sempre exaltando, abençoando. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo. O Senhor as plantou como cedros junto às águas. De seus baldes manaram águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se exalçará mais do que Agaque, e o seu reinado será levantado. Deus o tirou do Egito. As suas forças são como as de um unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como um leão, e como leoa. Quem o despertará? Bendito os que te abençoarem, e maldito os que te amaldiçoarem. Então aqui ele está dando uma resposta bem direta a Balaque, né? Bendito quem abençoar. Bendito seja aquele que abençoa Israel, e maldito seja aquele que amaldiçoar Israel. E a intenção de Balaque era amaldiçoar. Então aí quando ele falou isso, a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas, e Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos tenho te chamado, porém agora já 3 vezes o abençoar. Ou seja, eu te chamei aqui, não foi para abençoar, você está abençoando ele pela 3ª vez.
Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou dessa honra. Ou seja, eu tinha te prometido uma honra incrível, mas como você resolveu abençoar esse povo por 3 vezes, por causa do seu Deus, eu não vou te honrar, você vai perder essa honra. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, não posso transpassar o mandato do Senhor, fazendo bem ou mal, de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou a meu povo, vem avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Ou seja, não adianta você dizer para mim que por causa de Deus me privou de honra, de receber benefício de ouro e riqueza. Ou seja, a lealdade, o temor a Deus que Balaão tinha, o temor que tinha a Deus, o respeito e o temor infinitamente maior do que qualquer necessidade material ou qualquer benefício material que Balaque poderia oferecer a Balaão. Então Balaão disse: ó, você podia me dar a tua casa cheinha de ouro e de riqueza, que eu já tinha avisado a vocês que eu não ia fazer nada que fosse contra o que Deus tinha me mandado, certo? Agora vou fazer o seguinte, eu vou dizer o que vai acontecer com o teu povo, vou te dar a profecia que Deus mandou te dizer, porque quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Então alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor. Está falando Balaão, eu estou falando Balaão. Sou filho de Beor. E fala o homem de olhos abertos. Certo? Por quê? Talvez uma referência ao caminho que estava de olho fechado. Eu estava vendo ali o anjo do Senhor, precisou ali da jumenta. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Seja relatando realmente isso, o que o anjo do Senhor tinha aparecido a ele no caminho ali, né? Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cedro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas e dominará um de Jacó e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, alçou a sua palavra e disse, vendo ali os amalequitas, né? Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será para a perdição. E vendo os queneus, alçou a sua palavra e disse para os queneus: firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o queneu será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E abençoou ainda a sua palavra, disse, e alçando ainda a sua palavra, disse: ai quem vivera quando Deus fizer isso. Ai de quem viver quando Deus fizer isso. Vocês vão desejar a morte ao sofrer o que Deus está trazendo aí. E as naus das costas de Quitim afligirão a Assur, também afligirão a Eber, e também ele será para a perdição. Então Balaão levantou-se e foi-se, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho.
Então esse foi o encontro de Balaão e Balaque. Não foi como Balaque esperava, mas Balaão cumpriu a ordem de Deus e não se deixou seduzir por nenhuma prata, nem ouro, nenhum benefício material, e cumpriu a ordem de Deus e foi e abençoou Israel. Então ficamos por aqui, que Deus também nos abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu!